Olá, sou Laíris Souza, aqui de novo no Pode Mais Mulher, trazendo aqui uma convidada. Gente, hoje, a gente já riu aqui, horrores, vocês têm que conhecer essa celebridade que está aqui hoje com a gente, Patrícia Rocha. Você conhece a doutora Patrícia Rocha? Eu tive o prazer de conhecer aqui. Gente, já estou apaixonada. No bom sentido. Já estou apaixonada, porque ela é casada, viu? Então, já estou apaixonada. Patrícia Rocha, médica, cirurgiã especialista em plástica ocular. Gente, e ela é CEO de nada mais, nada menos do que a clínica Códigos da Beleza. Vocês têm noção do que é isso? Ela cuida dessas coisinhas aqui, ó, que me incomodam. Ela já analisou, gente, já falou que eu preciso dar um pulinho na clínica, eu preciso conhecer a clínica belíssima dela. Mas brincadeiras à parte, eu sei, rejuvenesce a gente absurdamente. Muito. Quando a gente, foca em mim aqui, gente, que eu tenho esses inchadinhos de família, mas eles não vão ficar comigo eternamente, a gente vai tirar. Com certeza, vou estar te esperando. Patrícia, é um prazer ter você aqui conosco. Posso chamar de Patrícia ou Patrícia Rocha? Já estamos íntimas. Não é o que você quiser. Gente, ela é uma... Vocês viram que menina linda? Tô chamando ela de menina porque amor. parece uma menina mesmo. Adoro. Muito linda. É bom que meu marido escuta isso, tá vendo? Tem um cara de menina, Olha aí. hein, amor? Olha aí, amor, escuta. Gente, ela é uma pessoa assim que eu conheci há pouco tempo e já gosto de verdade. Achei uma energia, e uma coisa que eu te falar, energia a gente não finge. Ou a gente tem, ou a gente não tem. Não dá pra fingir energia. E olha, gente, se vocês estivessem aqui no estúdio, vocês iam sentir a energia maravilhosa que essa mulher tem. E eu tenho certeza que você transforma, não só mulheres, como homens também, com essa sua energia para o belo. Verdade. Sempre para o belo. Conta um pouquinho sua história, Patrícia. Como começou? Você, pelo sotaque, vocês estão vendo que ela não é de Brasília. Goiana do pé rachado. Goiana do pé rachado. Ah, adoro o povo goiano. Conta um pouquinho dessa história. Como que foi? Como é que um surgiu? prazer, viu, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Gente, ela que é uma querida, viu? Mas de verdade, obrigada pelo carinho. Eu tava aqui brincando com ela, eu falo, olha, eu pareço ser gente boa, mas eu converso com as pessoas analisando as pálpebras. Por isso que ela tá falando isso. Já analisou. Mas é isso, gente. Eu sou médica, oftalmologista, cirurgiã plástica ocular, opero pálpebras e faço lifting facial também através da incisão da blefaroplastia, que é um diferencial meu muito grande. Sim. Vem pacientes de outras cidades e até fora do Brasil operar comigo. Gente. Tô falando que ela é famosa? Você está acreditando? Ela é famosa. É uma honra, é um prazer muito grande para mim receber esse carinho. De todos os pacientes, de todos os seguidores. Hoje, quando eu cheguei, né, já tinha uma aqui. Sim, nós tínhamos uma seguidora aqui que ela não conhecia, que reconheceu ela e falou assim, você, Patrícia? Patrícia? Rocha? Mas como que não reconhece, né? Realmente, amor, de verdade, ela tem realmente uma vontade de abraçar. Assim. E você é goiana do pé rachado, como você falou. Sou goiana. Goiana é tudo gente boa, né? Eu acho. Gosta de falar. Eu gosto também. Gosta de piqui, eu gosto, pelo menos. Por favor, gente. Gosta, mas piquizinho é bom. Mas é isso, eu me formei aqui em Brasília. Eu vim para Brasília, na verdade, fazer faculdade. Olha, que legal. Então, eu sou de Goiânia e vim para cá fazer faculdade. Eu tinha, acho que 18, 19 anos, bem novinha na época. E terminei a faculdade, já fiz oftalmo aqui, já fiz residência de plástica ocular também aqui, já casei aqui, já fiquei aqui, já amo aqui. Amo Brasília. Ah, você gosta do céu de Brasília? Eu gosto. Você sabe que eu demorei um pouco a gostar, porque eu acho o pessoal de Brasília um pouco diferente do pessoal de Goiânia. Então, isso no início eu estranhei. O pessoal de Brasília é mais na deles, né? Sim. O pessoal de Goiânia é diferente. O pessoal de Goiânia, mais caloroso, né? O Goiânia é mais... O pessoal de Goiânia mais aqueles que você vai na padaria e você tá pedindo um pão, aí o do vizinho do lado fala, leva a rosca que também é gostosa, sem nem conhecer o vizinho do lado. Eu sei. E aqui em Brasília o pessoal é mais na dele, E o goiano não vê isso como uma interferência no dia dele, vê isso como bacana. Né? Realmente é que as pessoas são mais na dela. E aí no início eu tive um pouquinho assim, às vezes eu entrava no elevador, dava bom dia, e o povo tudo... Não, baixava a cabeça e não respondia. Então eu assustei. Parece que é ofensa, né? Quando você tá dando bom dia, parece que as pessoas estão se ofendendo. Mas você sabe que aconteceu uma situação engraçada? Minha sobrinha um dia entrou no elevador com meu irmão e o vizinho descendo, aí ela olhou pra ele e falou assim, bom dia. Aí ele olhou pra ela e abaixou a cabeça. Aí criança, você conhece, né? Criança não pensa pra falar. E cutucou meu irmão e falou assim,
papai, eu acho que ele é surdo. Eu achei o Que máximo. fofa! Mas ela levou por um lado... Em Brasília, pessoal. Mas eu gosto muito. Hoje eu acostumei, né? Cada Uhum. um tem um jeito, é mais também de região. Sim. E hoje eu gosto muito. Tanto que eu amo Brasília, eu trouxe meus pais para morarem comigo, que eles também são de Goiânia. Uhum. E hoje tá todo mundo aqui. E você mora em Brasília, Hoje os moro. filhos são de Brasília também. Minhas filhas nasceram aqui em Brasília. Gente, ela renovou os votos recentemente, viu? Fiquei sabendo que foi... Fiz 10 anos, a gente casou de novo. Casou de novo. Ai, que coisa boa. Tão raro hoje em dia a gente ver essa... É verdade. Eu chamo de delicadeza com sentimento. As pessoas não têm mais esse delicadeza. Não tem. E é legal quando você tem filhos, você perpetuar isso, né? Uhum. Porque fica na cabecinha deles. Fica. Minhas filhas comentam até hoje. Ai, é tão bom, né? E eles participam. Participam, nossa, elas me levaram pro altar, até meu esposo, foi lindo. Que lindo. Olha só, falando exatamente do que você transforma, né? Eu vou te falar de um caso de uma amiga minha. Ela fez a redução aqui das pálpebras, eu não sei o nome exato. Blefaroplastia, gente, cirurgia de pálpebra. Eu não vou conseguir falar essa palavra. Cirurgia de pálpebra, tá tudo certo. Ela fez quando ela tá... Porque ela tem uma tendência a ficar caidinha muito mais que a minha. Inclusive o olho dela fica meio que fechadinho assim mesmo. Ela tinha dificuldade até pra ficar com o olho aberto. Sim. E ela tinha um sonho de fazer. Aí falaram, o médico que operou ela, que inclusive é meu cirurgião também, que fez o meu abdômen, ele falou pra ela, vamos esperar um pouquinho, porque ela queria fazer com uns 40 e poucos anos. Aí ele pediu pra ela esperar um pouquinho, quando estivesse mais próximo de 50 anos, pra ela fazer. Há essa necessidade mesmo da gente esperar, ou assim, não, olha, tá me incomodando hoje, eu tiro. Ele disse que poderia crescer novamente. E ela ter que refazer alguma coisa assim. Então, o que é que acontece, meu amor? Cirurgia de pálpebras, diferente do que muita gente pensa, é até legal essa pergunta pra gente desmistificar um pouquinho. Não tem idade, não existe idade para cirurgia de pálpebras. Eu sempre achei que precisava esperar. Existe indicação e bom senso do profissional. Então, por exemplo, o paciente mais jovem que eu operei até hoje, tinha 20 anos. Nossa! Só que você olha para a pálpebra dele, você vê a mãe dele, é a mesma coisa, é uma herança genética, ele tem ali o fator genético envolvido. Entendi. E eu já tive, né, tenho até hoje na clínica pacientes mais maduras de 60 anos e que não tem indicação de operar a pálpebra, então não tem a ver com idade, tá? Tem a ver com indicação. Então, se o paciente for um especialista em pálpebras, né, eu como oftalmologista, plástico ocular, fiz ali todas as manobras, as medidas de segurança, porque tem isso também, a gente também tem que ter limite de segurança para saber se pode ou não retirar a pele, para ver se o paciente tem excesso de pele ou só flacidez, e o paciente tem essa indicação, pode fazer. Então porque acontece de não poder tirar? Tem diferença. Tem paciente que chega lá falando, querendo operar, e quando eu vou fazer as medidas, as manobras, eu vejo que ele não tem a menor indicação de retirar pele. Então, às vezes pode tirar a bolsinha de gordura, e às vezes o que ele tem é uma má qualidade da pele ou uma flacidez. E que se eu tirar a pele nesses casos, o olhinho do paciente vai cair. Aí ele vai ter realmente um problema. Então, por isso que o especialista em pálpebras, ele é tão importante nessa cirurgia. E é muito delicado, né? Porque o que acontece? Pálpebra, gente, eu falo que a estética é legal, tá? É muito legal. Mas a função palpebral, ela é muito mais importante do que a estética. E ela jamais pode ficar de lado. Sim. Então, a pálpebra, ela tem a função de fechar os olhinhos. Então, tirou pele em excesso, o olhinho, ou ele aqui vai ficar sem fechar, ou aqui ele vai cair. Então, o especialista, ele vai analisar isso, mas não tem a ver isso com idade, entende? Então, agora a questão mas doutora, se eu fizer agora, daqui 10, 20 anos, vou precisar fazer de novo? Não necessariamente. Agora, o seguinte, o processo de envelhecimento continua, graças a Deus, né? Porque se a gente não tá envelhecendo, a gente morreu. A gente já morreu. Então, que bom que a gente tá envelhecendo. O processo de envelhecimento continua o processo de flacidez, de protrusão de bolsas, então pode ser que daqui, sei lá quantos anos, daqui a média que a gente vê uns 10 anos, possa incomodar novamente, e não tem problema algum se tiver indicação daqui a 10 anos fazer novamente. Não tem. Pois eu imaginava realmente, tudo isso que você falou, eu imaginava o contrário, eu achava que tinha que ter uma idade certa. Não tem. Que você fazia uma vez e pronto, acabou. Não, pode fazer outra se tiver indicação, é isso que eu falo. Por isso que o médico ele tem que ser muito consciente, né, em ver se realmente tem pele ou não, porque é isso que vai fazer toda a diferença e evitar complicações que a gente vê por aí.
E vou falar pra vocês, eu tenho a experiência dessa minha amiga, né? Gente, ela renovou absurdamente. É incrível É como incrível. o Só a formato pálpebra, do né? olho da gente Isso. Na verdade, você faz sabe, diferença. uma frase que eu falo no consultório, até de autoria minha, essa frase eu falo muito no Instagram, e para os meus pacientes, é o poder do olhar no rejuvenescimento facial. Isso é Uhum. incrível. É impressionante como que apenas os olhos, né, a gente consegue trazer todo um brilho no rosto, né, Muda um tudo. rejuvenescimento facial mesmo. E é lindo isso, porque os pacientes, eles são transformados, assim, a autoestima deles voa, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica, no geral, né? Qualquer tipo de cirurgia. Eu já tive a oportunidade de fazer, como eu falei, né, eu fiz o abdômen. Porque eu tive os meninos, eu tenho gêmeos. Meus meninos vão fazer 15 anos. E eu fiquei com excesso de pele. Uma barriga imensa. Eu tinha Uhum. 1,15 m de circunferência. Tentei de tudo, do regime e academia e tudo. Quanto mais eu emagrecia, mais pele sobrava. Eu Uhum. tirei 800 gramas de pele. Não tinha praticamente gordura. Sim, E eu fiquei com medo de fazer sabe aquela coisa que a gente fica sim, escutando assim, eu tô boazinha, vou inventar de fazer uma cirurgia eletiva que eu não precisava sim, e não volto. A gente só pensa isso, a gente só pensa o sim. pior. Ainda mais a gente que tem filho, né? É, Pensa muito isso. principalmente a gente que tem filho. Mas eu lembro muito, eu tive muito apoio do meu namorado na época, porque ele também fez uma cirurgia corretiva. E ele falou pra mim, ele falou, olha, você vai ser outra pessoa, porque é algo que incomoda muito. Uhum. Eu estou falando do abdômen, que muitas mulheres se incomodam com o abdômen, principalmente depois de uma gestação, como foi o meu caso. Sim. Mas tudo que tem no rosto incomoda a gente, Uhum. eu diria que até na mesma proporção. Ou se não Sim. mais, né? É. Dependendo. E eu falei, a gente fica com medo de fazer, ou às vezes acha que não vai fazer diferença. Gente, mas cirurgia plástica é libertador. É. Eu fui com medo, mas fui e fiz. E eu falo, se eu precisasse fazer de novo, eu faria quantas vezes fosse necessário. Porque, gente, não tem Você coisa mais transformou, gostosa né? do que você se É. olhar e falar assim, era isso que eu É. queria. Mas você sabe que o medo que você falou, eu acho muito positivo. Eu acho importante o paciente ter medo, porque o medo gera consciência. Então, Uhum. quando o paciente ele tem medo de fazer aquilo ali, ele vai ter a consciência de procurar um especialista na área, Não vai fazer de qualquer jeito. entendeu? Ele vai procurar um médico e ele vai, com certeza, hoje em dia a internet está aí para isso. Ele vai ver o currículo desse profissional, ele vai procurar saber tudo desse Uhum. profissional, né? Hoje em dia o Instagram faz O muito essa acesso é rápido e aproximação, né? fácil, Que né? antigamente não tinha. Então eu acho legal o paciente ter medo, porque esse medo, ele vai acabar no momento em que ele encontrar um médico que ele sentir confiança. E isso é Verdade. muito bom, porque se o paciente não tivesse medo, ele ia estar fazendo com o primeiro que aparecesse. Então eu vejo como uma forma positiva, mas o que você falou é lindo, porque é libertador o paciente operar algo que realmente incomoda ele, e quando ele vê o resultado, ele muda completamente, né? Ele é transformado de dentro para Eu fora. falo por experiência própria. Quando eu olhei a primeira vez, eu não tinha nem desinchado ainda. Só quando eu me olhei, eu falei, gente, Os pacientes, é quando muito bom. entram no meu consultório, eu lembro como hoje, de todos eles, a maioria, eles entram com a postura encurvada, com o ombro para frente, cabecinha Uhum. baixa. Sabe, você vê que algo, que ele não tá bem com o espelho. Você vê que aquilo tá realmente incomodando ele em uma proporção que a pessoa que está do lado não entende, o marido, ou Uhum. os filhos, ou a amiga, mas só ela sabe como ela se sente incomodada. Depois que ela faz a cirurgia e chega o resultado, a mulher ou o homem, porque hoje em dia eu tenho operado muito homem, eles chegam renovados. Eles entram pela porta, a mulherada muda até a cor do cabelo, com até o tipo de roupa, assim, elas entram meio que empoderadas. Não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que aqui ela cabe. Meio que empoderadas, sabe? Elas entram Uhum. muito, porque a autoestima foi resgatada. Sim. Então, por isso que eu falo que é o processo de transformação. Minha clínica tem muita borboleta. É por isso eu falo que é Oh, a que legal. transformação Muita que borboleta, gostei que eu disso. causo, que eu sou usada por Deus para fazer na vida das pessoas. É lindo isso. Quando a gente fala esse negócio de autoestima, como você falou, e transformação, tem muito a ver com a empreendedora, né? A empreendedora, ela tem, às vezes, uma autoestima que impede ela de prosperar no negócio dela, porque ela não acredita nela, ela não gosta do que ela vê, ela não
Muitas vezes ela muito começa sem apoio, do zero, muitas das vezes né? acontece sem apoio, é muito criticada, não levada a sério, né? Aí você inventou de fazer isso, que eu não tô vendo resultado. Quando as pessoas veem o resultado é que elas começam a valorizar a gente, né? Diga-se de passagem, que é assim que funciona. Mas você falando aí, né, da experiência dos seus pacientes, eu fico lembrando da experiência da empreendedora, quando ela também gosta do que ela vê no negócio dela. E falando um pouco de empreendedorismo, já que eu puxei aqui o gancho. Você falou, aí você veio para Brasília, se formou, como que surgiu a clínica? Assim, sempre foi a clínica ou teve um antes, o começo? Porque não sei, é a impressão minha, mas a gente não escuta muito cirurgiãs mulheres. É impressão minha ou eu tô errada? Não, até que tem muito. Hoje assim, tem mais. Hoje tem bastante. Hoje tem bastante, né? E diga-se de passagem, a mulherada manda muito bem, viu? Eu Porque a acredito. gente é muito refinado no que a gente faz, né? A gente é muito delicado naquilo que a gente faz. Então, tem sim. Já tem bastante hoje, né? Ai, que bom, gente, por favor, né? Porque até pouco tempo atrás, todas as profissões a gente tem majoritariamente eram homens, né? E eu fico feliz quando a gente está ganhando nisso aí também. Quando a gente vê uma profissão que a gente já tem esse acesso. E como você bem falou, a mulher é no detalhe, né? Não tem jeito. Ela é refinada, ela é muito refinada. Ela traz delicadeza. E como que começou, então, assim? Da onde você sempre quis ser cirurgiã? Na verdade, não. Eu nunca quis ser cirurgiã de pálpebra e nunca quis ter uma clínica. Pelo contrário, eu falava sempre pro meu pai e pra minha mãe, Deus que me livre de ser empresária, nunca vou ter clínica. Porque o que aconteceu? Eu me formei, vim para Brasília e eu sempre amei a parte de cirurgia, mas eu pensava em fazer cirurgia plástica. Eu gostava muito, mas muito mesmo, de centro cirúrgico, de toda essa questão de transformação, a parte da beleza, da estética e de centro cirúrgico. E no final ali da minha faculdade, eu meio na dúvida o que eu ia prestar. E o meu pai pegou e falou, minha filha, pelo amor de Deus, não faz cirurgia geral, não. Porque, assim, você é mulher, vai ser difícil, porque como é que o marido vai entender você vivendo em plantão? Né? E meu pai não é médico, ninguém da família é médico, então eles não entendem. Não. Eu achei que fosse já inspiração de alguém. Ninguém, só eu e meu irmão. Meu irmão formou um ano antes de mim. Mas é a mesma geração. Não teve ninguém antes. Ninguém. Que bacana. Somos os únicos, só eu e meu irmão. E meu esposo, né? Mas assim, só eu e meu irmão. E eu nunca quis. E aí meu pai pegou e falou, eu falei, tá, pai, eu vou fazer o quê? Aí ele falou pediatria, eu falei, tá, eu amo criança, mas não, eu quero operar. E meu pai que me deu a ideia do oftalmo, por incrível que pareça. Porque na faculdade, a gente não vê tanto oftalmo, assim, a matéria de oftalmo, ela é muito reduzida, né? Então, oftalmo, otorrino, ortopedia, são matérias, assim, um pouco mais enxutas. Então, a gente não tem aquele... a gente não consegue ver a especialidade, a verdade é essa. E eu falei, pai, mas oftalmo, por quê? Ele falou, minha filha, porque oftalmo você vai conseguir atender criança que você ama, você vai conseguir operar que você ama, e você não vai precisar dar plantão. Ele pensou muito no seu bem-estar. Meu pai sempre. Ele queria tirar você do plantão. Porque a gente sabe que o plantão não é tão simples assim, né? É sofrido. É uma carga bem pesada mesmo. Tem gente que ama, mas eu não. Tem um precinho um pouquinho alto. Gostei, né? E eu falei, ai, pai, será? Tá, vou prestar. Prestei por prestar, passei. Olha só. Aí passei para oftalmo, meu esposo passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. A gente não se conhecia, assim, a gente conhecia da faculdade, mas nunca tinha nada. Olha só os caminhos já. E nós fizemos residência junto, e desde a residência eu já entrei focada em plástico ocular, porque eu falava assim, gente, a única área da oftalmo que tem cirurgia mesmo, eu brincava, meu esposo... Porque você queria ser realmente cirurgiã. Porque eu brincava que cirurgia de oftalmo não era cirurgia porque nem sujava um cotonete. Eu falava, não, isso não é cirurgia, não. Acredito que você... Eu falava, não, isso não é cirurgia, não. Meu esposo. Eu falava, meu esposo é oftalmo, cirurgião de catarata. Eu falei, Deus, isso é cirurgia aonde? Nem sangrar sangue, isso não é cirurgia, não. Eu brincava com ele. Então, desde o início, eu já entrei na oftalmo focada em plástico ocular, que é a subespecialidade da oftalmologia que estuda pálpebras, vias lacrimais e órbita. Tanto a parte estética quanto a parte cirúrgica, funcional. Estética e funcional, né? Então, e era a área de maior relevância cirúrgica, não é relevância, de cirurgia de grande porte, digamos assim, na oftalmo. Dentro da área, Dentro da área. E eu já fui na oftalmo focada nisso, tanto que nos meus rodízios de catarata,
Eu sabia que meu esposo queria catarata, eu passava para ele, e nos rodízios dele de plástica ocular, ele me passava. Então, eu sempre comecei a acompanhar já os meus chefes, os meus staffs, então já fui focada. Quando eu terminei a plástica ocular, porque era algo muito voltado para beleza, tinha parte funcional, mas eu gostava muito dessa questão, né, da estética e tal. Quando eu terminei a plástica ocular, eu engravidei da minha primeira filha. E, na verdade, eu engravidei, tive um aborto, né? Perdi meu primeiro. E voltei a trabalhar, trabalhando muito, e comecei a trabalhar para terceiros, né? Atendendo convênio, em clínica de terceiros. Já fui convidada para trabalhar numa clínica grande aqui em Brasília. E comecei a trabalhar. E foquei muito no trabalho. Eu ainda não tinha filhos. Logo depois engravidei da minha primeira. E comecei a querer ter mais qualidade de vida, porque eu trabalhava só para convênio. Convênio, infelizmente, a gente sabe que não valoriza o médico. É bem complicado essa história, até um pouco, assim, é difícil falar sobre isso, porque eu sei que os convênios são caros, mas a gente fala, nossa, eu pago tão caro, mas eles não valorizam a classe médica, e isso é muito ruim. É um pouco polêmico, mas eu quis ter um pouco mais de qualidade de vida. Sim. Por conta da minha primeira filha, eu falei, você quer saber? Eu quero começar a fazer uma coisa que, né, eu tire um pouquinho do convênio, comece a migrar para o particular. E assim eu fiz. Fui tentando migrar. E aí o que aconteceu? Eu peguei e logo depois tive a minha segunda filha. Foi quando comecei a trabalhar na clínica de um casal aqui em Brasília. Eles eram dermatos. E lá eu lembro que eu nem cobrava consulta. Olha só. Porque o que eu fazia? A minha estratégia foi a seguinte, né? Aí que começou o empreendedorismo sem nem eu saber. O que eu fazia? Eu falei pro meu esposo, eu falei, você quer saber? Eu quero largar convênio. Convênio não tem valorização, eles pagam muito ruim. Então, eu vou ficar atendendo na clínica sem cobrar consulta. O paciente que surgiu uma consulta que eu pegar, pronto, já pagou meu mês de convênio e tá tudo certo. E eu não tinha essa demanda, ninguém me conhecia ainda, né? Então eu comecei muito do zero, assim, mesmo, total. Eu lembro quando a funcionária falou assim, doutora, gente, pelo amor de Deus, pelo menos R$100 a gente tem que colocar na sua consulta. Eu lembro que eu falava assim, mas será que vão pagar R$100 a minha consulta? Olha só. Há uns anos atrás eu falava isso. E assim, hoje, a gente vê assim, minha agenda tá pra junho, sabe? Então assim, como Deus faz as coisas. Mas como foi acontecendo? Logo depois da minha segunda filha, eu tive uma infecção no parto gravíssima e tive uma infecção hospitalar, meu útero se rompeu 20 dias depois da minha filha ter nascido, eu tava em casa, peguei uma infecção, fui pro hospital, perdi o útero, fui pra UTI. E eu lembro que naquele momento eu cheguei a despedir das minhas filhas. Nossa. Porque quando você é médico numa situação dessa, você sabe de tudo que pode acontecer. E o medo toma conta, não tem jeito. Quando a gente é leigo é ótimo, porque a gente não sabe nada que tá acontecendo. Né? Não, meu Deus. Então foi uma situação muito difícil, mas que eu amo colocar para mostrar pra mulherada como que eu me levantei. Depois disso, eu parei de trabalhar. Eu falei, foi tão difícil para mim esse processo, que eu falei pro meu esposo, não quero mais, nunca mais vou cuidar das minhas filhas. Eu tinha aquela sensação de que eu ia morrer, sabe? Aquela sensação de que, pensa, eu num puerpério, né, imediato, 20 dias, eu tive que tirar tudo o muito útero, recente. fui pra UTI, deixei minha bebezinha em casa, ela tinha 20 dias, a Bia, Manu tinha 2 aninhos. E eu falei pro meu esposo, não trabalho mais, eu vou ficar em casa cuidando da nossa família. Meu esposo respeitou, falou, tá tudo bem, amor, pode ir que eu fico aqui segurando as pontas. E fiquei assim 2 anos. Depois de 2 anos, meu esposo chegou em mim, quase 2 anos, não chegou a dar 2 anos, ele falou assim, amor, eu quero que você volte a trabalhar. Eu falei, eu não vou voltar. Ele falou, mas você é muito boa no que você faz. Você não vai enterrar o seu talento. Não Olha só. Hoje. Eu falei, não, mas eu não grande incentivador, né? Não, sempre. Ele sempre foi meu incentivador. E uma das pessoas que mais me incentiva na vida, depois dos meus pais, com certeza é ele. E aí eu peguei e falei, não, amor, mas eu não vou, eu tenho medo de morrer, porque eu tinha ainda aquilo ainda, né? E eu quero cuidar da minha família. Ele falou, amor, tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado. Você vai voltar. Nem que seja 2 vezes na semana, meio período. Você não vai abandonar aquilo que você faz com excelência. E, enfim, ele que me deu ali o pontapé inicial, voltei a atender os atendimentos.
e ainda estava em clínica de terceiro. Foi quando surgiu a situação da clínica Códigos da Beleza. E Deus colocou no meu coração muito forte. Eu cheguei a um ponto que eu cresci tanto que onde eu estava já não me comportava. Entendi. Então, eu vi a necessidade, na verdade, não eu, meu esposo de novo. Falou, amor, nós vamos montar uma clínica para você. Aí eu falei, Deus que me livre. Porque aí é um monte de coisa que vem junto. Aí não é só atender paciente não mais. É, porque antes eu achava o máximo, porque a luz queimava, eu virava as costas e ia embora. E no outro dia que eu chegasse, ela já ia estar arrumada, né? Já ia estar consertada. Acabava o papel na impressora. Não tem problema, alguém entendeu? vai resolver, né? Então eu falei, não, mas pelo amor de Deus, ele, amor, nós vamos montar. Então a ideia inicial era montar uma salinha para eu atender e alugar centro cirúrgico. E Deus foi tão maravilhoso, eu falo que Deus nos presenteia, assim, no seu sonho mais íntimo, que só você e Deus sabe, e ali no fundinho, Deus sabe, né? E Deus vai trazer à tona se isso realmente estiver nos planos dele para sua vida. É assim que eu creio, assim que eu tenho levado a minha vida. E Deus me presenteou com uma clínica, não só com uma sala, mas com várias salas, um centro cirúrgico enorme, com outros médicos hoje trabalhando para mim. E a gente começou a empreender do nada. Eu não tenho pais médicos, meu esposo não tem pais médicos, ninguém da nossa família é médico. Então, quando a gente tem médicos por trás, vai abrindo caminhos, né? Sim, sim. Tudo que eu e meu esposo construímos fomos nós mesmos. Não foi ninguém dando jeitinho. Não, fomos nós mesmos. Então é lindo hoje eu olhar para trás e ver tudo que a gente construiu em pouco tempo. Só que a gente encontrou muitas dificuldades, com certeza, como qualquer empreendedor encontra. Ainda mais aquele que nunca quis empreender, gente. Só que quem me conhece fala, mas como assim você nasceu empreendedora nata? Talvez eram as características que você não tinha enxergado Não ainda. Mas isso que você falou é interessante a gente já sabe as dificuldades que vai encontrar quando decide empreender, independente do ramo que você queira, né? E querendo ou não, o público que você atende é um público específico, Sim. né? Que tem uma renda específica também, não é qualquer pessoa que tem acesso, tanto de valor, quanto também de importância. Porque nem todo mundo também dá importância, como a gente estava falando antes, da questão da cirurgia plástica. Algumas pessoas até falam, que bobeira, não precisa. Que você não investe isso em outra coisa, né? Vai reformar a casa. Olha só o que a gente escuta, né? Vai reformar a casa e tal. Mesmo sendo um público de ticket alto, né? Que é o caso, passa por todas as dificuldades que uma empreendedora que quer fazer personalizados vai passar também. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter cliente mesmo? Em quanto tempo eu vou ter o retorno do que eu estou investindo? Porque tem um investimento inicial. É um tiro no escuro, eu ouvi outro de uma frase, até minha sócia que falou, Larissa, você dar o passo sem ter o chão. Mas eu costumo falar que eu boto o pé e Deus bota o chão. Exatamente, é isso que ela completa. Eu ia falar aqui na hora. Você dar o passo sem ter o chão e você sabe que Deus vai colocar, né? Ele vai dar um jeito de você pisar em algo concreto. Mas é muito legal de ver assim essa história. Você fala numa calma, tranquilidade, dá muita gente ficar ouvindo que hora. Eu nem falo muito. Não, você não é de falar muito. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, assim, depois que você abriu a clínica? Eu vi que você falou, eu entendi, não sei se estou certa, mas que você falou assim, eu não quero empreender, não quero, porque vai me dar trabalho. Você tinha receio dessas questões mais administrativas, mas o que porque para mim era muito fácil, eu ganhava muito bem. E eu não me preocupava. Pra que ter dor de cabeça, né? Saía sexta e voltava segunda-feira, fechava a agenda do dia que eu queria, não tinha que pensar em retorno e tava tudo certo. Então, empreender é difícil, empreender não é fácil. Empreender no Brasil, então, minha amiga, é pior ainda, Se você tem tudo formalizado, né? É bem difícil, assim. Então, a gente não tem tanto apoio, né, de alguns órgãos que deveríamos ter, na minha opinião. Mas eu acho que o que eu mais senti, assim, obstáculo na minha frente, e sinto até hoje, mas que eu tenho contornado muito bem, com a graça de Deus, sempre, são pessoas. Engraçado, né? Sério? Pessoas, porque
É engraçado quando você decide empreender algo, é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa que nunca acreditou em você e ela vê dando certo, ela quer puxar seu tapete. E às vezes pessoas próximas a você, Geralmente são pessoas próximas. sempre, né? Então, assim, eu lembro, a gente teve várias situações, assim, de pessoas muito próximas e é uma coisa que eu acho que serve, eu acho que é um obstáculo. Porque a pessoa sabe o seu ponto fraco, ela sabe o seu ponto Põe o forte, ela dedinho bem sabe, na ferida, né? né? Então, por isso que eu falo assim que, gente, tudo que a gente for fazer na vida, sempre colocar Deus à frente de tudo para Deus nos direcionar, porque são pessoas, nunca acredite nas pessoas que estão do seu lado, né? É difícil, você quer empreender, não conte seus sonhos para ninguém. Nossa, você falou isso, nós falamos numa entrevista passada exatamente isso. Não, Você tem uma ideia, tem um sonho, não sai contando para todo mundo, não, todo mundo é muita gente. não conta, você entendeu? Fica conta só para Deus, sabe? Conta para Deus e para quem você realmente confia, que seja assim, ó, seu marido, meu Deus, sua mãe, sei lá, sabe? A orientação que eu costumo dar para minhas mentoradas é assim, vai contar para aquela pessoa que já faz o que você faz e tá dando certo, Uhum. porque ela pelo menos vai te dar um conselho. Ela vai te falar assim, olha, eu fiz assim, eu faço assado, eu te ensino, eu tenho um curso, alguma coisa. Mas ela vive aquilo que você quer, que você tá sonhando e almeja fazer. Agora, quando a gente conta para uma pessoa que não tá na mesma vibe... Mas você sabe que eu penso que até a pessoa que tá no mesmo ramo e que às vezes poderia te dar um conselho, Não. eu acho que não são todos Você acha que ainda tem a fazem. questão da concorrência, de... Eu não vejo concorrente para mim, por exemplo. Eu também não vejo. Eu não acho que eu tenho concorrente. Que Se você me fazer essa pergunta, eu não acho que eu Você tenho. tem um diferencial que não tem como outra pessoa copiar. E de cara, pelo pouco que eu te conheci, como todas nós, cada uma é única. Sim. E a gente bate nessa tecla aqui direto. Parar de ter medo da concorrência, Não achar... tem, gente, não existe concorrente. Primeiro, Sabe quem quer ser o concorrente? você mesmo. Você mesmo. Entende? Isso é verdade. Você sabe por quê? Porque assim, eu acho que o sol brilha para todo mundo. Eu não tenho medo de ensinar alguma coisa que eu sei para alguém, com medo de ele vir e aprender e tomar meu lugar. Isso não existe. Não vai Primeiro tomar. que eu sei a profissional que eu sou, segundo que eu sei o que eu entrego, e terceiro que eu sei da minha relação com os meus pacientes, e quarto que, gente, tá tudo certo. Tem paciente que às vezes pode ir em mim, talvez não gostar, e vai no vizinho e gosta e tá tudo bem. O sol brilha para todo mundo. Só que eu acho muito difícil, às vezes, quem tá começando, às vezes vai contar para uma pessoa que já tá no ramo. Às vezes aquela pessoa vai querer puxar seu tapete. Do mesmo tanto, né? Do mesmo jeito. Então não conta não. Conta não. Não acho que tem que contar não. Minha opinião. Uhum. Conversa com Deus. Deus vai te direcionar. Porque as pessoas hoje em dia são muito falsas, né? Pessoas às vezes tá do seu lado, que você chama de amigo. Aí quem tá lá te denunciando na vigilância. Menina! É quem tá lá te denunciando em, sei lá, em laboratório médico. Porque sei lá. é uma realidade que talvez não seja da maioria das empreendedoras, mas você passa por uns perrengues que são bem... Por um lado, para mim eu não vejo problema, porque tem denúncia, o pessoal vai lá e vê, nossa, mas que não é isso? tem Não nada. tem nada. Mas assim, é uma coisa desnecessária. Você vê que, eu acho que a pessoa tá com um consultório bem vazio, sabe? Eu acho que deve estar com um casamento bem ruim, sem filho para criar, ou não tem lógica, para ter tempo, para ter inveja, para ir lá. Eu vejo muito assim, isso já aconteceu em outras situações que eu já vivenciei, de clientes minhas também. Eu não consigo resultado. Aí eu preciso justificar a minha ausência de resultado. Aí não tem resultado, tá vendo? Porque ela aqui, ela tá pegando meus clientes, né? Aí eu não tenho resultado porque fulana faz mais divulgação do que eu. Mas eu não, mas eu não vou dizer pra ninguém que eu não tô tendo resultado porque ela faz melhor do que eu. Eu vou dar um jeito de derrubar ela, porque aí eu me sinto... Gente, é tudo inconsciente, a gente faz isso inconsciente. É o ego, né? Eu vou dar um jeitinho de cutucá-la. Ela deve ter alguma coisa errada, não é possível que ela tenha resultado, eu não tenho, a gente faz igual. E o problema não é ela, o problema é você. Sim. Entende? Exatamente. Porque quem quer
vai e faz. Faz. Olha, eu eu amo estudar, sempre gostei muito. Eu faço, assim, muitos cursos afora, né? Agora mesmo eu estava em Dubai, numa atualização. Eu não deixo de estar o tempo inteiro buscando, estudando. Todos os dias, meu amor, eu levanto 4h50 da manhã. 4h50? Todo santo dia. Por que 4h50? Por quê? Porque das 5 às 6 da manhã eu estudo e das 6 às 7 da manhã eu malho, para eu conseguir trabalhar. Eu malho para ter corpo bonito, legal? Não, não me importo com isso, nada contra quem importa, acho super legal, ok. Eu malho porque eu preciso de ter disposição, porque minha vida é muito corrida. Eu vou dormir meia-noite. E ninguém vê isso, ninguém vê os bastidores. Então, eu tô tendo aquele resultado, primeiro que Deus tá ali na frente. Eu sempre falo isso, me desculpa, eu falo o tempo inteiro de Deus, porque eu não consigo falar alguma coisa da minha vida sem falar Deus, porque minha vida é direcionada. Porque teve uma pessoa que falou assim, ai, pelo amor de Deus, só fala disso. Não consigo falar sem falar de Deus, então não consigo. Então, primeiro porque Deus tá ali direcionando, mas segundo porque eu tô correndo atrás. Às vezes eu saio de madrugada, levanto de madrugada para pegar um voo, ir para São Paulo, fazer bate-volta, fazer um curso, uma atualização e voltar. Então, as pessoas não veem isso, as pessoas só veem o quê? O glamour, as fotos, sei lá, o que, entendeu? Então, quem vê close não vê corre. Né? O empreendedor, ele mais do que nunca, ele tem que correr atrás. Porque senão, não adianta você ser o filho do dono. Para você ser o dono e conseguir manter o empreendedorismo dentro de você, você tem que correr atrás. E ainda mais quem começa do zero. E foi meu caso. Exatamente, né? Exatamente. E nós tivemos um outro episódio aqui de uma entrevistada que ela falou algo parecido com isso. Ela já tem hoje um resultado muito bom. Vende. Vende, não há necessidade daquela correria lá do início, quando ela começou e tal. Mas ela falou assim, mas até hoje eu faço as mesmas coisas que eu fazia. Eu vou atrás do meu cliente com a mesma intensidade, como se eu estivesse começando hoje. Eu achei essa fala dela assim incrível. Eu faço meu negócio hoje como se eu estivesse começando ele hoje. Mas essa é uma frase que traduz paixão. Por quem faz. Ela gosta do que ela faz. É igual eu. As pessoas olham pra mim e falam assim, doutora, você tem brilho no olho quando você tá aqui. Eu te falei da energia. Tem muito. Porque quando você faz o que você gosta, quando você se dedica, aquilo pra você não é um peso. Né? Você trabalha feliz, né? Claro que tem dia que a gente não tá bem, mas a gente tem que entender que ninguém tem nada a ver com isso. O empreendedorismo, gente, ele não perdoa, ele é cruel. Então, se você não corre atrás, porque hoje você não tá bem, você tá perdendo. E você tá perdendo cliente. E cliente traduz para você em conversão e em faturamento. Sim. Então, você como empreendedor, não pode se deixar abater. Não, você não pode dar esse luxo, não. Porque se você, aquele dia, deixou de empreender, o empreender que eu falo, a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Sim. Ou com o mundo digital, não tem como a gente deixar de fazer isso. Se você não faz a pessoa, seu concorrente, enfim, né? Faz. Então, você tem que fazer, mas sem medo do outro. Fazer porque é aquilo que você gosta. Porque quando você faz algo que você gosta, vai pra frente. Eu fico imaginando, eu vou te cortar aqui um minuto, porque eu fico imaginando, você falando assim, eu fico imaginando você numa palestra, de verdade, não falando especificamente de cirurgia plástica, mas falando disso que você falou, dessa questão da paixão, pegar uma coisa que você gosta e fazer mesmo, não esperar que as coisas aconteçam, caiam do céu, mas você confiar no seu talento e fazer. Eu não sei se você já fez isso ou tem pretensão de fazer. Eu acho que você seria uma palestrante memorável. Muito de obrigada. verdade, porque a gente sente que você faz o que você gosta mesmo e dá para perceber que é algo, como eu te falei, é leve, é muito... Sim, tem que ser. Eu acho que o empreendedor ele tem que tornar aquilo que ele se propôs a fazer de forma leve. Mas isso só vai vir da paixão, sabe? Aquele empreendedor que abre um negócio para poder faturar mais, eu falo, não faz isso não. Porque não é fácil empreender. Agora, quando você quer empreender porque você ama aquilo que você faz, Sim. Você vai se dedicar àquilo que você faz, nossa, vá mesmo. Eu acho que uma das principais... problema. Eu vejo o empreendedorismo tem várias questões que a gente sempre, independente do ramo, sempre tem aquelas problemáticas que são similares. Mas isso que você falou, eu concordo muito. Hoje, para mim, o maior problema, principalmente das mulheres que estão empreendendo há menos tempo que os homens, né? As mulheres estão nos negócios há menos tempo. Sim.
Acho que ainda tem muita coisa para amadurecer nesse sentido. Realmente não saber o que quer vender. Quando eu falo vender, gente, eu falo no sentido assim, qualquer coisa. Pode ser uma ideia, pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser o que for. Quando você não sabe o que você quer vender, que é essa questão da paixão, o que você gosta. Sim. Eu costumo dizer que elas são eternos começos. O que tá vendendo agora? Eu vou vender o que tá vendendo agora. O que tá dando dinheiro? Focado na questão do resultado financeiro. E não do que você gosta. E não o que você sabe fazer bem. E não o que você faz, que você sabe que transforma a vida de alguém. Que isso também é muito bom. O propósito, Sim. né? Então, para mim hoje, quando você... Primeiro de tudo, você quer empreender, você tem que saber o que você quer vender. E o que tá... Vou falar uma coisa bem assim, bem... o que tá vendendo agora é frango assado. Frango assado é o que tá no auge agora. Eu nunca temperei um frango. Eu nunca cortei um frango. Eu não sei desossar um frango. Eu não sei aquela máquina. Não sei como que... Aí eu pego, invisto. Não, porque o que tá dando dinheiro agora é vender frango assado. Eu pego o dinheiro que eu tenho e vou começar a empreender. Aí você pega todas as suas fichas, coloca de uma coisa que é só porque tá na moda, tá vendendo. E aí não dá certo. Óbvio que não vai dar certo. Sim. Eu não me preparei, como você me falou, não estudei, não me preparei, não é o que eu gosto, não é a minha paixão. Não vai dar certo. Aí a pessoa pega e fala, tá vendo, empreender não é pra mim. Será que não é pra ela? Ou ela que não descobriu qual que é a paixão dela? Exatamente. E você falou aqui que desde sempre você quis fazer o que você faz hoje, né? Desde sempre. Sim. Mas a gente passa pela situação da empreendedora não saber o que ela quer. Sim. Não se conhecer. Eu sempre quis o que eu queria fazer, mas eu nunca quis empreender, por exemplo. Foi algo que meio que caiu, assim. Você nunca imaginou? Não, nunca. Você sempre achou que assim, eu vou trabalhar em algo que alguém já administra, sim, eu vou lá, faço e vou embora. Então, assim, eu realmente saí por algumas situações isoladas, mas porque realmente também não estava mais me comportando. Mas eu ia começar com um consultóriozinho, assim, só uma salinha, só eu. E Deus tinha. E o que você achou? E você tá gostando de empreender? Eu amo. É a pergunta, né? Que não quer calar. Tá na minha veia, eu amo vender. Eu falo que eu sou uma vendedora nata. Então, é uma coisa que eu sei fazer é vender. Então, é negociar, é negócio. Sempre gostei muito. Meus pais são empresários, eram empresários, e eu sempre acompanhei eles em feiras, assim. Porque eu nunca tive moleza, não. Eu tinha de férias e minhas amigas todas dormindo até mais tarde, ia pro shopping, enfim. Depois, 8 horas da manhã, eu tava de pé e eu ficava no caixa da empresa da minha mãe e meu irmão ia pro pacote. Sério? Todas as férias. A gente, assim, 10, 12, 14 anos. Então, a gente cresceu trabalhando muito. Independente, meus pais... Mas isso foi ótimo. Demais. Meus pais, eles eram muito bem ali, se destacavam muito no ramo deles. Não tinha moleza, não. Nunca tive na minha vida moleza. Então, eu sempre trabalhei muito. E meu pai sempre falava, menina do céu, mas você vende bem demais, pelo amor de Deus. Uma coisa que tá na veia, eu gosto. Mas eu confesso que era algo que eu não pensava. Justamente por quê? Porque eu falava, não, gente, acabou o expediente, eu vou ter que preocupar com a luz que queimou. Ter que preocupar com a folha que acabou. Mas empreender tem os seus percalços, mas quando você faz com paixão, é algo muito... Você fica mais leve. Fica mais leve e eu acho muito legal. Você acaba deixando um legado quando você empreende. Sim. É isso que eu ia comentar agora. O empreendedor, ele deixa um legado. Sim, deixa. É muito legal. Eu tenho vários colegas médicos que me seguem no Instagram e me admiram muito. Enfim, pedem mentoria, cursos. Eu já dou cursos, mentorias. É isso que eu ia te perguntar. Sim. Você, além de clinicar, você também... Sim, dou. Eu tenho médicos que vêm do Brasil todo, né? Pra eu ensinar a operar, enfim. Eu adoro isso, eu adoro essa troca. É aquilo que eu tava falando, eu não tenho medo de ensinar pro outro o que eu sei fazer, porque pra mim, ele não é meu concorrente. Eu sei aquilo que eu faço É libertador, né, pensar assim. Demais. Nossa, é bom demais. Eu não tô preocupada com... Tem pacientes que às vezes falam, doutor, eu vim fazer um orçamento, que eu vou no doutor fulano, na doutora fulano. Eu falei, vai mesmo, tá tudo certo, você tem que ir mesmo. Todos voltam. Eu não tenho medo, eles voltam mesmo pra mim. Mas o que você falou lá atrás, a questão de assim, com quem que ele vai se sentir seguro, né?
Se eu escuto de um médico, como você falou, não, pode ir, fica tranquilo. Gente, ela é muito boa no que ela faz. Porque, E ele volta. porque a impressão que a gente tem é que a pessoa vai fazer o contrário. Ela fala assim, não, e botar defeito no outro, Sim, e não, eu vou te sim. trazer umas vantagens aqui Deixa para eu te você falar, ficar comigo. Você nunca vai me ver falando mal de um médico. Nunca. Eu acho que você não fala mal de ninguém. De um Gente, médico, eu não. falo, por que que eu falo de médico? Porque, infelizmente, no nosso meio, a nossa classe é muito desunida. É triste falar, mas é verdade. Sério? Muito, Não achei que fosse, não. muito. O coleguinha sempre fala mal do outro coleguinha. É isso. Então, assim, a doutora virou blogueirinha. Porque agora a doutora... Não acredito que você escuta isso. Mas tá tudo certo. Eu tô blogueirinha e tô fazendo com excelência o que eu faço e tô tendo retorno financeiro e tô empreendendo, então Tá tudo certo. tô feliz. Mas você não vai me ver. Por quê? Porque por mais que o colega não, enfim, não é especialista e fala que acontece muito. Por mais que o colega não, às vezes, não é bom no que ele faz ou que fez e teve uma complicação e chegou para mim, eu jamais falaria. E tem muitos pacientes que me instigam, mas doutor, o doutor fulano. Eu falei, olha, você jamais vai me ver falando mal. Eu tô aqui para corrigir e te ajudar. Porque eu não cresço, uma outra dica aqui para quem quer empreender. Jamais queira crescer subindo ou passando por cima de alguém. E você vai cair. Cresça por você. É um pelo seu crescimento que talento. não tem base esse. Você vai cair. Vai Cresça cair. pelo seu talento, pelo seu profissionalismo, pela sua empatia. Você querer derrubar o outro para crescer, meu amor, você pode crescer, mas você vai cair. Então, assim, isso jamais sairia da minha boca, sabe? Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Por isso que quando o paciente fala, doutora, eu vou no doutor fulano, na doutora fulana, fazer um orçamento, eu falo, não tem problema, meu amor, vá mesmo. Tudo certo. E todos voltam. É impressionante. Então, quando você tem confiança naquilo que você faz, você passa isso pro paciente. Ou pro seu cliente, né? Uma outra dica, não força a barra. Às vezes o empreendedor quer forçar a barra. Quer vender a todo custo, né? Não é assim. É os gatilhos de venda. Eu amo essa parte de gestão e marketing. E você tem que ter esses gatilhos de venda. Você deixa o paciente ir, o seu cliente ir, deixa ele se sentir nessa segurança que ele vai voltar. Ele decidir mesmo, não você empurrar, empurrar. Né? E quando o paciente, eu falo, olha, você tem indicação cirúrgica, ele fala, doutora, mas eu não quero operar. Você acha que eu fico falando, não, mas como você precisa? Jamais. Eu falo, está tudo certo, não tem problema. Se você não quer operar, a gente não vai operar. O que está te incomodando? Pronto, é isso. Então, assim, o empreendedor, ele tem que ler a alma do seu cliente. Você tem que entender o que o outro deseja. Né? Você não pode querer vender o seu peixe a todo custo, porque ele... Você quer faturar, né? Só porque você quer faturar e não vai acontecer, não vai acontecer. rolar. O cliente, ele sente isso. O vendedor que vende mais é o que escuta o cliente, né? Com certeza. É o que deixa o cliente falar, não o que fala mais que o cliente. Com certeza, com certeza. Minha consulta, ela é muito diferenciada por isso. Eu não chego e papapá, não. Eu chego, eu converso, eu conheço, eu entendo. Né? Eu viro amiga dos meus pacientes todos, porque isso é legal, isso é gostoso. São pessoas, afinal de contas, né? Pessoas se conectam com pessoas. Eu sempre falo essa frase. Então, não adianta eu querer estar num patamar que não me cabe e me distanciar do meu paciente ou cliente. Eu vou me conectar com aquilo que eu tô vendo e vivendo, com aquilo que eu tô sentindo. E a sua área é uma área que mexe com coisas muito delicadas, Sim, né? Assim, com certeza. além da questão da autoestima e tudo, os receios, né? Como a gente conversou lá no início. Medos, será que vai ficar do jeito que eu quero? Muita expectativa, né? Muito investimento de expectativa. E várias coisas estão dependendo, que às vezes a pessoa não tem determinadas atitudes porque acha que não tá bem o suficiente, não tá bela o suficiente, principalmente as mulheres, né? Eu não me casei ainda porque eu não tenho, né, não estou do jeito que eu gostaria. Tô só falando aqui, jogando aleatoriamente, eu sei os motivos que às vezes algumas mulheres se sentem assim. Acha que não tem, né, o parceiro ideal porque não se sente bonita. E a gente com baixa autoestima, a gente não aproxima ninguém. A verdade é. Verdade. Quando a gente tá bem, todo mundo quer ficar perto. É verdade. Todo mundo quer ficar perto de quem tá bem. Porque o astral muda, a energia tudo muda. Tudo muda. Né? Nossa, bom demais.
E como é que estão os seus planos para o futuro, assim? Você tem vontade de expandir? Vamos ter 2, 3, 4, 5 clínicas? Todo mundo me faz essa pergunta, porque eu tenho muito paciente de fora de Brasília. Uhum. Então, hoje eu tenho uma estrutura aqui para receber esses pacientes. Então, por exemplo, eu tenho um motorista que leva e busca meu paciente que é de fora. Eu tenho parceria com hotel próximo à clínica. Eu tenho a minha concierge que vai no hotel, enfim, orientar a paciente. Então, é tudo algo diferencial. Porque eu tenho gente que vem do Brasil todo e de fora do Brasil. Eu operei várias pacientes que vêm de fora do Brasil só para operar comigo. Teve uma que foi muito engraçada. Ela falou, doutora, minha família tá morrendo de ciúme, porque eu não vim ao Brasil há 15 anos e eu falei para eles que eu não vim ver eles. Eu falei para eles que eu vim operar com a Ciara. Eu não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Senão todo mundo falar, ninguém vai gostar de mim. Muito querida. Então, hoje a demanda que eu mais recebo é São Paulo, Goiânia e Minas. Então, eu recebo muita proposta, muito pedido e essa questão da expansão, né? Vamos ver, não sei, mas talvez sim. Talvez. Vamos ver. As meninas estão pequenas ainda. Esperar um pouquinho, porque eu não tô dando conta daqui de Brasília. Minha sede aqui é muito legal, né? Minha clínica ela é muito confortável, ela tem tudo para acolher o paciente, tem sala para fazer drenagem, para fazer ozônio, hoje eu tenho todos os aparelhos na clínica para fazer toda a parte de embelezamento facial, tanto facial quanto corporal. Tem vários médicos que trabalham para mim, então é um pouco difícil no momento a gente pensar sobre isso. De um modelo que você possa replicar. Mas esse é um objetivo, sim. Sei. Não sabe quando, mas. Não sei quando. É porque você falando, eu falei assim, a gente tem que ter isso em outros lugares. Muita gente fala, vem para São Paulo. Não, São Paulo é campeão. Sim. Tem muito paciente de São Paulo que vem operar comigo, médicos de São Paulo que vem operar comigo, tem muito. Eu acredito, porque é uma cultura diferente. E eles vêm. São Paulo é mais acelerado em tudo é muito vamos logo, eu não tenho tempo para perder. Exatamente. E eu falo, quando o profissional é bom, onde você tiver, o paciente vai. Sim. Minha clínica é aqui em Águas Claras. Brasília, infelizmente, ainda é muito bairrista, né? Sim. Meu público, por incrível que pareça, não é tanto Águas Claras. Meu público é o quê? Lago Sul, Lago Norte, Noroeste. O pessoal vem até Águas Claras. E onde você tiver, eles vão. Eles vão. Por isso que eu falo que eu não tenho medo da concorrência e é uma dica para dar para quem está empreendendo, né? Tenha confiança em você, no seu profissionalismo. O seu jeito de fazer é só você que faz, é único. Por mais que você aprenda de alguém, mas tem o seu jeito de fazer. Você, não tem jeito. Isso que te dá segurança. E como você falou, você passa segurança onde você for, você leva. E você leva não só seus pacientes, como você leva os familiares. Todo mundo. Você leva todo mundo que ele conhece, porque a gente indica quem a gente... meu cirurgião mesmo, eu já indiquei para várias pessoas que eu preciso falar, eu vou te dar o número do meu cirurgião. Por quê? Eu senti essa empatia com ele, igual eu tô sentindo com você aqui. Sim. Eu senti quando eu conheci ele. Ele também foi indicação de uma outra pessoa, que é uma querida pra mim. E eu falei, olha, se você foi, eu tô confiando na sua opinião. Então, quando você... É muito fácil de chegar a essa conta aqui, né, gente? Quando você opera você tá com a família inteira junto com você. E os amigos também. Os amigos também. E os amigos também. Então, qual é a concorrência que você vai ter, não né? Não tem como. Não tem. Você é o único. E onde você estiver, você sabendo fazer a diferença, acabou. Gente, mas que gostosa essa entrevista com você, de verdade. Não, gente, essa voz que ela tem, a gente vai conversar. Mas só aqui, viu? Porque meu marido fala que eu costumo ser um pouquinho brava. Não, mas eu não sei você, mas eu acredito que as mulheres têm várias personalidades. Sempre, né, a gente... E tem aquela que só a gente e Deus conhece. Não tem? Não é? Tem uma que é só a gente e Deus que sabe que existe, porque tá bem enraizado só com a gente. E aí, tá tudo certo isso mesmo. Mas eu tô te falando de verdade, porque quando a gente tá com alguém que é agradável de estar ouvindo assim, a gente quer ficar horas conversando, aí junta comigo. E eu sou muito de falar realmente o que eu penso. Se eu não tiver nada para falar de bom, eu não vou falar nada também. Sim. Então, se eu tô falando aqui, é que eu tô vendo tudo realmente obrigada, de bom. Amor, fico muito feliz. Eu que fico, nossa, eu tenho certeza que você trouxe aqui palavras leves,
mas que foram, assim, meio que bálsamos, assim, para aquela empreendedora que tá tão angustiada, assim, eu não sei se eu faço meu negócio, é tanta gente falando, aí eu não sei se eu acredito em mim, sabe? Eu acho que você, eu tenho, acho, não tenho certeza, que algumas dessas mulheres que vão nos assistir depois, ou que estão nos assistindo agora, vou falar para você que está nos assistindo agora, vai pegar alguma frase Sim. sua, e isso vai destravar. Com certeza. Independente do ramo que Do ela ramo, esteja, independente. Porque é o que você falou, essa questão da leveza, da paixão, a gente tem em todos os Tem que ter em tudo. ramos. E outra coisa, você tem que confiar em você. Confiança. Se você, eu falei essa frase essa semana para uma pessoa, se você não confia no que você está oferecendo, nem faça. Sim. Então você tem que confiar naquilo que você está entregando, seja ele, eu falo produto porque tudo é produto, Tudo né? é produto. Então seja uma cirurgia, ou seja um objeto, ou seja o que for, é o seu produto, né? Que a gente fala dentro da nossa cartela de vendas. Porque sim, gente, médico empreende, tá? Porque tem gente que acha que não, tem gente que acha que a gente não. Enfim, então você tem que confiar em você, você tem que olhar e falar, não, eu consigo e eu vou. Seja você o seu maior incentivador. Se ninguém do seu lado estiver te incentivando, seja você o seu maior incentivador. Porque eu tenho certeza que se você colocar diante da presença de Deus, Deus vai falar ao seu coração e Deus vai te direcionar. E tomar cuidado com as pessoas. É a coisa que eu encontrei muita dificuldade nisso, mas como eu sempre falo, o bom marinheiro, ele é feito de ondas altas e turbulência no mar, né? O mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz bom. Não faz. Como é que o marinheiro bom, né, no mar calmo, ele não vai saber navegar nunca. É nos momentos de crise que a gente mais desenvolve, que a gente mais cresce, é mais criativo. Né? Exatamente. A pandemia está aí como prova disso, né? O tanto que o empreendedorismo fomentou em função e foi onde eu mais cresci. Da pandemia. Sim, eu ia te perguntar isso agora, como que foi no período da pandemia? Foi onde eu mais cresci, porque foi na pandemia onde eu comecei a trazer a importância do olhar frente ao uso de máscaras frequentes, que só o olho estava de fora. Então, quando eu comecei a trazer isso em pautas, a importância do olhar, as pessoas começaram a ver o olhar como um novo sorriso. Porque a boca estava coberta, o sorriso estava coberto. Então, era o olho. Às vezes a pessoa nunca nem observou as pálpebras. Ela queria o quê? Era boca, era nariz, era bichectomia, mas não olhava a pálpebra. Então, foi na pandemia que eu comecei a realmente empreender e a ter esse retorno, né, de tanto focar nessa questão, né, de pálpebras. Então a pandemia tá aí justamente para mostrar que a gente consegue, sim, com certeza. Porque a gente tem tantas histórias de pandemia, de situações ruins, né? Eu fechei, não consegui migrar para online, não consegui acompanhar, tive que ficar muito, né, tive que dispensar funcionário e tudo. Eu conheço N empresários que teve que realmente acabou o negócio, não conseguiu voltar. E a gente tem demonstrado aqui em vários episódios que a gente tem feito aqui do Pode Mais Mulher, de empreendedoras que, na verdade, fizeram exatamente o que você falou. Teve uma situação e eu reverti a situação. Exatamente. E todas falaram a mesma coisa. Foi o tempo que eu mais cresci. O tempo que você mais cresceu. Mas, e outra coisa, quando às vezes acontece uma situação que você fala, meu Deus, e agora? Não estava no seu plano, né? É um momento de você parar, olhar para dentro de você, ver o que você faz de melhor, confiar em você, ter do seu lado bons parceiros, boas pessoas de confiança, né? E seguir em frente. Não paralisa, não deixa o medo te paralisar. Porque o medo paralisa e ele é cruel. Mas aí vem junto a inveja das pessoas. Nossa, tanta coisa. Então, é isso, né? Eu acho que o empreendedor, ele não pode... Ele tem poucos e bons amigos. Você falou isso até anteriormente. Você falou assim, não conta seus sonhos para todo mundo, né? Conta para Deus. Conta para Deus, que Deus, ele vai te honrar. Que mensagem que você gostaria de deixar, assim, para quem tá aqui ouvindo a gente agora? Que a gente até falou, né? Os empreendedores que já empreendem, eu tô pensando, nossa, eu queria tanto... Ela falou de paixão. Nossa, meu sonho era maquiar, meu sonho é ter um estúdio onde eu possa transformar as mulheres, fazer cabelo, ou eu quero vender vestidos de festa, enfim, o que seja. Qual, assim, da sua trajetória como empreendedora até agora, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui, né, maravilhosa.
O que que você diria de conselho para ela, assim, para ela realmente pegar o negócio e fazer, assim, qual o conselho que você daria? Eu diria para você, não espere ter armas para empreender. Boa. Comece a empreender com o que você tem na mão. Às vezes você não tem um lugar, um espaço, né? Mas você pode ir em domicílio. Às vezes você pode criar uma lista de transmissão no WhatsApp para poder mostrar seu produto. Enfim, a gente tem várias formas, porque às vezes a pessoa pensa em empreendedorismo, empreender, em abrir uma empresa física e tal. Não! E se você for esperar a condição ideal para você empreender, você não vai empreender nunca. Porque infelizmente a gente está num país que é difícil, né, para empreendedor. Mas nunca espere. Isso que eu queria deixar. Não espere você ter a condição ideal para empreender. Se esse é seu sonho, se esse é seu objetivo, se é isso que te motiva e te traz brilho nos olhos e paixão pelo que você faz, empreenda e comece com aquilo que você tem na mão. Porque com certeza você vai longe. É um conselho muito, muito bom. E meninas, vocês que estão escolhendo, a gente não é a primeira vez que a gente fala algo nesse sentido, hein? Tá vendo? Várias pessoas falando da mesma coisa. É sinal de que você tem que pensar, refletir e tomar isso aí, tomar posse dessa palavra, a gente coloca em prática. Não espera ter o celular ideal para começar a tirar foto, para começar a gravar. Não precisa. Não espera ter o cenário perfeito para você começar a dar suas aulas. E aí por aí vai. Isso é legal que você falou do celular. Por exemplo, eu tenho um videomaker que faz vídeos incríveis, mas é impressionante. O vídeo que mais bomba na internet, no meu Instagram, é quando eu pego o meu celular, coloco aqui, o ângulo tá péssimo, o direcionamento tá péssimo, a luz tá péssima, tá tudo péssimo, mas eu tô gravando com o meu celular e fazendo o vídeo, ainda boto no InShot, pelo InShot, que o meu videomaker quer me matar, porque ele fala, pelo amor de porque a qualidade não é a Deus. mesma. Mas posso falar? É o que mais rende, é o que mais as pessoas gostam, sabe? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, o que você tem, é isso que eu tô falando, se você não tem dinheiro para investir ainda numa equipe de marketing ou para comprar um celular bom, comece com o que você tem. Começa com o que você tem e você sendo real, verdadeiro, simples. As pessoas sentem, né? Sentem. Simples. Seja simples no complexo. Sabe? Então, descomplique, trazendo simplicidade para aquilo que você quer fazer. Então, porque às vezes as pessoas complicam muito. Ah, como que eu vou começar? Eu não tenho lugar próprio, eu não tenho um celular bom. Coloca um monte de empecilho para começar. Você só vai vencer se vencendo. Vencendo os seus medos, vencendo as suas inseguranças, vencendo você mesmo. Muito bom. Como que a gente faz para encontrar suas redes sociais, a clínica? Você falou que fica em Águas Claras. Fica em Águas Claras. Meu Instagram é doutora DRA. né? Doutora Patrícia Moura Rocha, tudo juntinho. E o meu Instagram da minha clínica é @clinica.códigos.da.beleza, tá? Códigos beleza, códigos da beleza. Agora eu tô perdida. Não se preocupem, tá? Porque a gente vai colocar... Vai colocar aqui, tá, gente? Aqui, em algum ponto aqui embaixo. Vai ter. Vai ter todos os arrobas para você poder estar pesquisando depois. E a minha clínica, ela fica em Águas Claras, no edifício Albany, tá? Então vai ser um prazer receber todos vocês, viu, gente? Lá a gente tem toda a parte de embelezamento facial e corporal. Então eu tenho dermatologista que trabalha comigo. Eu tenho ginecologista fazendo a parte da estética íntima. Olha, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tenho nutricionista, endócrino, eu tenho uma fisioterapeuta fazendo ozônio, eu tenho esteticista fazendo drenagem, eu tenho todos os aparelhos, ultrassom microfocado, laser, radiofrequência microagulhada, plasma fracionado. Comprei recentemente o Zafiro, que eu sou a única de Brasília a ter. Olha, gente! Outra dica legal, antes que eu esqueça, é isso. Eu falei do Zafiro, eu lembrei. Eu não tenho medo de investir, assim, de acreditar. Se eu acredito, eu invisto. Então, por exemplo, eu fui pioneira em várias coisas aqui em Brasília. Então, eu fui a primeira de Brasília, do Centro-Oeste, a investir num plasma fracionado chamado Plasmage. Me destaquei muito com isso, que melhora muito a questão de ruguinhas finas, de pálpebra, que é algo não cirúrgico. E agora eu trouxe para Brasília, eu sou a única de Brasília a ter uma tecnologia chamada Zafiro, uma tecnologia suíça. E ela faz um bioestímulo de colágeno. Quem não quer colágeno, gente? Nossa, é vida, Deus, né? Por favor. Maravilhoso, surreal, algo totalmente sem dor, sem tempo de inatividade, sem ficar roxo, inchado, nada.
E eu acredito, eu não tenho medo de investir nem de empreender. Então, se você quer empreender também, se você acreditar naquilo, não tenha medo, não. Investe. Invista, porque quando você é pioneiro em algo, você se diferencia, você se destaca. Sem dúvida. E lá na clínica, gente, fora que é uma clínica muito aconchegante, eu sou suspeita pra falar, é o melhor cappuccino de Águas Ai, Claras meu de Deus, Brasília, já ganhou né? meu coração. Falou de E, cappuccino, já ganhou meu gente, coração. o pão de queijo recheado com frango, vocês já viram isso? Que delícia. Não, vocês têm que ir lá. Vou Gente, tem que aguardar todos conhecer. vocês, vai ser um prazer tê-los vocês lá. Vocês têm que conhecer mesmo. Como eu falei, vai estar aqui embaixo para vocês seguirem. Conhecer um pouco mais da história dessa mulher maravilhosa que esteve aqui, que a gente compartilhou um pouquinho da história dela. Né? Eu tenho certeza que foi inspiradora para vários de vocês. Eu já estou saindo aqui super inspirada. Vou colocar em prática umas coisinhas que eu estava pensando em arquivar. Que você me deu aqui um sacode de menina. Pega o seu negócio e faz. Gente, olha que eu faço muita coisa, mas tinha umas coisinhas guardadas e eu vou desengavetar. Fico feliz. E é por sua causa. Quero agradecer muito em nome do Clube Mais Mulher e do Pode Mais Mulher. Esse podcast que é voltado para mulheres que desejam fazer a diferença. Com certeza. Tanto nas suas vidas quanto na vida de outras mulheres, né? A gente está aqui para incentivar outras mulheres a fazer o mesmo. Agradeço imensamente. Foi um prazer ter você aqui conosco, de verdade. Espero vê-la mais vezes. Com certeza. Foi um momento aqui muito prazeroso mesmo da gente ter essa conversa. Pena que a gente está finalizando. Ai. Tá muito, gente, eu Tá queria ficar aqui gostoso mesmo, horas. gente. Tá muito gostoso. E quero agradecer também você que esteve aqui conosco até agora, que assistiu mais esse episódio com a doutora Patrícia Rocha. Se você conhece uma mulher que está precisando ouvir essas palavras, encaminha, faz esse agrado para ela. É um presente que você faz, conteúdo de relevância, conteúdo de valor. Quando a gente passa para uma colega, para uma amiga, para uma prima que seja, você está dando um presente para ela. Você pode mudar a vida dela, né, com o que você está passando de conteúdo. E outra coisa, não deixa de clicar aqui para você receber sempre em primeira mão os nossos episódios. Clica aqui para você ter as notificações e se inscreve no canal. Tá? A gente precisa do seu apoio para a gente trazer mais mulheres para cá e impactar mais mulheres ainda. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Agradeço, meu amor, parabéns, está incrível, viu? Obrigada e agradeço muito vocês e até o próximo episódio.